do Senhor seja adorado, o nome do Senhor seja glorificado por mais esta oportunidade que temos de falar com Deus. Uma oportunidade única de buscar ao Senhor mais uma vez. É um momento em que nós paramos ao meio-dia do nosso trabalho, dos nossos afazeres, para buscar ao Senhor. Almoço com Deus porque o alimento é a sua palavra. Almoço com Deus porque você tira uma parte da sua liberdade, na sua empresa, aí na sua casa, que você com certeza esta hora estaria muito ocupado. Você compartilharia esse tempo para receber esta oração, para receber esta pequena palavra do Senhor. A Bíblia diz que Daniel, como de costume, orava 3 vezes ao dia. Pela manhã, a hora do almoço e no findar do dia. Então, meus amados irmãos e irmãs, o que nós desejamos é que as pessoas entendam o poder da oração, o poder da voluntariedade, o poder da entrega de verdade ao Senhor. Nós temos visto muitas pessoas que estão vivendo o que a Bíblia descreve. O amor vai se esfriando. As pessoas vão se tornando inúteis no reino de Deus. Por quê? Porque elas foram laçadas pelo inimigo de tal forma em que numa hora como essa elas não podem orar. Mas não é só uma hora como essa. Elas não conseguem mais administrar a sua agenda. Satanás a sufocou de tal forma que elas dependem do demônio. Ou se elas não querem crer nesta palavra, elas precisam depender do sistema do mundo, do trabalho, elas dependem dos filhos, ela depende do tempo, dos afazeres, para que então esses afazeres e o tempo e o mundo decidam se ela pode ou não orar. Não é verdade? Então as pessoas estão escravas de si mesmas, porque Deus deu autoridade àquele que crê no seu nome para poder seguir o caminho que deseja. As pessoas religiosamente estão transferindo para Deus os seus compromissos. Não orei porque estava trabalhando, estava atendendo na clínica. Não orei porque eu estava lavando vasilha. Não orei porque estava preparando as crianças para ir para a escola. Então o diabo ele vem cercando as pessoas. Antigamente, vou dizer assim, os nossos filhos, embora só tenham uma, eles iam para a escola e voltavam. A escola era mais simples, embora o ensino era um ensino bom. Até porque, por mais que se faça mestrado, doutorado, que se tenha N cursos aí, para as pessoas se especializarem, você pode conferir se é verdade o que eu vou dizer. Os maiores arquitetos, engenheiros e médicos ficaram no passado. Você ouve dizer, os melhores farmacêuticos já passaram. Eles não receitavam por diagnóstico, era por instinto. Diferente hoje, por diagnóstico. Um bando de pessoas atrás de um balcão de uma farmácia que tem medo até de te dar um remedinho do mais simples, que outrora a vovó analfabeta me dava e curava o sintoma que nós sentimos. O mundo virou. As pessoas, eu só tenho 40 minutos, eu não posso fazer o almoço com Deus. Então parece que o almoço é mais importante que tudo. Ela já almoçou segunda, já almoçou terça, vai almoçar quinta, sexta, sábado, domingo, mas na quarta não pode deixar de almoçar. O sanduíche não é o bastante, um jejum não é o bastante, porque elas estão presas ao sistema. E como Deus vai abençoar? Como Deus vai
separar essas pessoas para si e colocá-las na vitrine dos heróis da fé. Vai colocá-las em destaque no mundo tão competitivo, no mundo que cada dia, arduamente e cruelmente, os mais desfavorecidos vão sendo mais pisoteados, vão sendo mais destruídos, vão sendo mais acuados, vão ficando mais desqualificados, porque os que podem pagam os seus inúmeros cursos, viajam para fora, faz as suas especializações, e aí o mercado do trabalho pega essa minoria e os demais lança na escória do mundo, a escória do mundo profissional. E justamente para transformar, mover essa vida mórbida, inerte, de empreendedor, profissional que alguém possa estar tendo, e levá-lo ao mover de Deus. E para esse mover, como é um culto do empreendedor, tem que agir pela fé. Você tem que não apenas orar, jejuar, mas você tem que mexer no teu bolso, você tem que honrar a obra, você tem que mostrar a tua fé, honrando a Deus, trazendo a Deus algum benefício, trazendo a Deus algo que venha valer a pena o seu esforço também de vir orar. Muitas pessoas estão em alguns montes a esta hora orando. Muitas pessoas estão chorando a esta hora no monte. E as lágrimas não têm resolvido os seus problemas. Outros já perderam as forças de orar. Já não conseguem falar com Deus no monte. Porque perderam a força. Perderam a força nas suas casas. Este culto, almoço com Deus, é para que você chegue aonde seus sonhos já chegaram primeiro. Eles estão lá, mas você ainda está no mesmo lugar, sem se mover. Então, nós percebemos que muitas pessoas que nós ensinamos e que oramos por elas, elas não progridem na vida. Elas não saem do lugar. Por que elas não saem do lugar? Porque elas só fazem aquilo que mandam. Elas precisam ser instigadas para dar um novo passo de fé. Eu quero ler apenas um texto aqui de Marcos capítulo 12, a oferta da viúva pobre. É o prólogo do texto. O que levou essa mulher a andar alguns quilômetros? O que levou essa mulher a andar a pé debaixo do sol escaldante? Para ir no templo, receber uma oração, receber uma palavra? A Bíblia não descreve. Mas de uma coisa estamos certos: ela foi para levar as suas últimas e únicas moedas. Conjectura minha, essa viúva estava determinada a não abandonar Deus por nada. Estava determinada a não voltar para casa preocupada se durante o restante do dia ou a semana ela seria reposta por Deus, suprida por Deus, por esse ato de fé. Então, uma mulher ousada, uma mulher que a sua idade não impediu dela crer no mover de Deus, na fidelidade de Deus. Ela não entregou as suas moedas nas mãos de Jesus. E eu vou ler o texto para você entender e orar pela sua vida, que diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, atrás, bem na entrada da sinagoga, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito, lançavam muito. Presta atenção que Jesus entrou dentro da igreja, e o que estava chamando a sua atenção não era a roupa, não era a maneira que as pessoas entravam, sentavam, falavam, comunhavam, se cumprimentavam, era como elas ofertavam. Quantas vezes nós entramos dentro de uma igreja? Quantas vezes nós entramos no recinto, num ambiente de oração como esse, e nós não percebemos que Deus está olhando justamente aquilo que nós achamos que Ele não está vendo? Você se preocupa com a sua roupa, olha-se no espelho, porque você vai encontrar com outras pessoas, se preocupa com tantas coisas, mas esquece
coisas tão importantes como esta. Se a mulher estava cumprindo o que está em Êxodo, não vá à presença de Deus de mão vazia. 90% das pessoas que nos ouvem não são fiéis a Deus neste ministério, mas elas comem nesse ministério. Elas recebem a oração e a palavra desse ministério. Então, os miseráveis, os avarentos, ficam irados e vão embora. Porque ser reto é bom, ser puro é bom, honesto é bom, integridade faz bem, muito obrigado. Mas falta essa provocação. E eu sei disso por causa do meu ministério. Porque nós pregamos, nós abençoamos as pessoas. Temos muitos testemunhos, mas poucos que gemem comigo para que esta obra seja feita. Porque quando você posta as mensagens, as fotos do trabalho maravilhoso, parabéns, tu é o herói da fé, mas são as mesmas pessoas que não têm coragem de doar 10 reais. Eu sei que não tem coragem, porque não há fé, não há princípios na pessoa. Ela aprendeu dentro da igreja dela, em algum lugar, ou dentro do seu próprio coração, a quem manda lá dentro, Deus Mamon. Então para quê? Para que ficar respondendo tantas pessoas elogios? Eu não vivo de elogios. Uma coisa é o que você pensa de mim, outra coisa é que eu sei de mim. Agora, melhor é aquilo que Deus sabe quem eu sou, porque eu posso me avaliar por uma referência errada e por isso ir para o inferno. Você pode me avaliar por baixo, por cima, e isso não fazer diferença diante de Deus. Mas Deus sabe realmente quem eu sou, baseado em Apocalipse 3:17, quando eu disse palavra séria. Eu sei quem tu és. Ele sabe. Então esta oração, meus irmãos, é para provocar você a ser fiel, a abençoar a obra do Senhor. Porque se Deus escreveu 7 cartas, 7 igrejas da Ásia Menor, não importando aonde estavam localizados, e o nome do lado de fora, mas mandando ela entregar ao anjo, havia coisas boas em todas elas e coisas ruins. A não ser Esmirna e Filadélfia, que estavam em dias com o Senhor. Mas as outras 5, havia coisas demoníacas, diabólicas, imoral, egocêntricas, mas o Senhor Jesus ainda assim amava as igrejas e mandou que João entregasse a carta na mão do anjo da igreja. Então, eu sei que muitos podem ficar tristes, é um direito de cada um. Então, ainda que eu faça milhares de inimigos por causa do dinheiro, nesse almoço com Deus, meu irmão, você quer ser abençoado, meu irmão? Vá para o banco e deposita a tua oferta de sacrifício, nem a esmola não, de sacrifício. A minha oração vai prevalecer. E deixa eu lhe dizer mais, se você não dá, vai ter quem dá. E se você não dá, eu continuo orando da mesma forma. Da mesma forma. Se você dá e a sua oferta for fiel, a resposta da sua vida dirá: porque Deus não deve nada a você nem a mim. A minha oração é apenas um instrumento do Espírito Santo para confirmar o que eu estou plantando e o que você está plantando. Então a resposta de Deus é que fará a diferença na nossa vida. Porque diz o texto aqui que muitos davam comum. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 5 reis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva entregou mais que todos os que colocaram na arca do tesouro as suas fortunas. Porque todos ali colocaram os que lhe sobravam, que sobejavam. Mas esta, de sua pobreza, deixou tudo que tinha, todo o seu sustento. Todo o seu sustento. Então, se ela vivesse de aluguel, ela deu o dinheiro do aluguel. Você tem coragem? Se ela tivesse carro para pagar, ela tinha dado o dinheiro do carro, da prestação do carro. Se ela tinha feira na semana, ela deu o dinheiro da feira. Se ela tinha luz para pagar, ela deu o dinheiro da luz. Se ela tinha água para pagar, ela deu o dinheiro da água. Se ela tinha imposto para pagar, ela deixou o imposto para honrar a casa de Deus. Não havia campanha de oração naquele dia. Aliás, não existia na sua época. Não existia campanha da prosperidade, não. Não existia ninguém profetizando a riqueza. O que instigou essa viúva a parar no meio do seu dia? Isso aqui deveria ser por volta de 9, 10 horas da manhã. O que levou ela a fazer isso? O que levou?
Será que ela teve recompensa? Lógico que sim. A primeira foi estar aqui como uma das seletas heroínas da fé. Por que Jesus não fala o seu nome? A ação dela é tão digna que o seu nome é o que menos importa. O seu nome não poderia ofuscar a grandeza da sua atitude. Então Deus mostra a sua atitude, mas não mostra o seu nome. Assim como o Senhor. O que ele diz para Moisés? Capítulo 2, está lá Moisés sendo chamado, 3, 4, 5, 6, vai, de Êxodo. E ele quer saber o nome de Deus. Deus disse, eu sou. Porque a grandeza das atitudes de Deus é tão grande que o seu nome não pode ofuscar por ninguém. Vou orar por ti. Senhor, meu Deus e nosso Pai, aqui estamos apresentando a vida do teu povo. Seja a minoria, Pai, que queira investir na obra, que queiram ver as suas vidas financeiras e econômicas mudadas, querem sair da miséria, querem sair desta vida, meu Pai, destrutiva, desta vida apática, dessa vida amarrada. Então, essas que têm o ato da fé, que fazem o sacrifício da fé, que sabem que o almoço com Deus é um ato, é uma ação, uma atitude de pessoas diferentes. Infelizmente, a grande maioria, meu Deus, padece. A grande maioria não tem êxito, porque, meu Deus e meu Pai, não agem pela fé. Fica esperando acontecer para que possa então semear, tomar um passo. Eu quero suplicar ao Senhor, se alguém comigo começa viúva, que as suas únicas moedas elas estão dispostas, esta mulher, este senhor está disposto a sacrificar, porque não aceitam mais a vida que levam. Quero pedir ao Senhor, essas pessoas que estão com problemas financeiros, mas querem ser fiel no pouco, é o pouco, é o único que resta, estão devendo muito, o nome está sujo, estão sendo prejudicadas por causa do nome sujo. Sabemos que nessa geração, as grandes empresas, a maioria das empresas, quem tem nome no Serasa não pode assumir o cargo para ganhar um salário mínimo. Muitas empresas estão checando o cadastro. E às vezes pessoas que estão devendo, porque era uma conta de luz, era uma feira para o neném recém-nascido, era um berço, era uma roupinha do bebê para sair da maternidade, era uma conta médica,